Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou falar para vocês hoje sobre a vida do escritor Allan Poe. Esse escritor norte-americano, por que eu estou falando dele aqui? Para complementar o áudio em que eu falo do conto, aliás, da série da Netflix, A Queda da Casa de Usher. E eu acho que para a gente pensar literatura como a série é baseada na obra do Poe, e eu acho que vocês vão ficar muito surpresos com algumas coisas aqui que eu vou compartilhar com a pesquisa que eu fiz sobre a vida do Poe. Eu já tinha um pouco de consciência sobre a vida dele quando eu estudei literatura norte-americana. Eu gosto muito dele como autor, como escritor, e eu acredito que quando a gente conhece, adentra a biografia das pessoas, eu adoro, gente, biografia. Eu principalmente gosto quando as pessoas me enviam para revisar. Eu fico analisando o perfil das pessoas, principalmente escritores, e pessoas que tiveram muita dor na vida, muita dificuldade. É aquela história da ostra, né? Da pérola dentro da ostra, que é uma coisa muito bonita construída por um incômodo. Então, quando a gente tem um grande incômodo na nossa vida, quando a nossa vida é marcada por muita dor, isso vai levando a gente para lugares que as pessoas cotidianamente não chegam, principalmente no âmbito artístico e no âmbito literário. O Poe, gente, eu gosto muito, inclusive uma tradução do conto dele ocorreu por nada menos do que Machado de Assis. Então, olha que coisa maravilhosa, gente. Machado de Assis é um representante da literatura brasileira que não teve uma vida também muito fácil. E o Allan Poe, ele também não teve uma vida muito fácil. A vida dele foi marcada por muitas tragédias, já foi marcada por um período ali meio conturbado, complicado, né, ligado à questão da identidade ali norte-americana e a Revolução Industrial ali. Então, o romantismo, as características do romantismo ali para essa sociedade revelam também o cenário que a gente pode pensar a obra dele. Mas a experiência dele, ele perdeu os pais muito cedo, na infância ainda. E depois que a mãe dele morreu, ele foi separado do irmão e adotado por um comerciante. E ele teve muitas dificuldades financeiras, gente, inclusive para poder ter acesso à educação. Há muitas especulações assim de que essas dificuldades, eu não gosto desse discurso, para ser muito bem sincero, porque a sociedade é muito perversa. O imbecilizado lá que fica vendendo o corpo, a imagem física e tudo, e não faz o menor esforço mental para nada, ele é alçado, né, pela beleza, pela dita beleza, né, porque quem fala que isso é bonito são as pessoas da sociedade. E, por exemplo, os poetas, né, os intelectuais, os estudiosos, os cientistas, eles são estigmatizados naturalmente, né, uma coisa muito perversa socialmente que a gente faz. Então, qualquer um, por exemplo, no Brasil tem um discurso assim, a Clarice Lispector é depressiva. As pessoas falam dela como se ela fosse uma depressiva. Não sei, tem um monte de vídeo assim na internet. Não seja Clarice Lispector. Claro que seja Clarice Lispector. É muito melhor que ser um brasileiro alienado, né? Na euforia da alegria. É muito melhor. Ela tem uma frase, a Clarice, meio que assim, se você me acha esquisita, vai ter que me aceitar do mesmo jeito. Ela mesma tem essa percepção dela. Na verdade, essa percepção é corroborada pelo grupo social que provavelmente estigmatizou a imagem dela, né, por ser mulher, por ser intelectual, por ser escritora, por tratar de coisas que as outras pessoas não têm consciência. Mas isso é problema delas, né? Porque na hora de vangloriar lá a imagem distorcida, que dizem que é beleza, aí todo mundo aplaude. Mas na hora de aplaudir, fruto daquilo que é quase divino, que tende à sensibilidade, à inocência, à naturalidade do ser humano, ninguém quer aplaudir, principalmente na nação de chuteira, né, no Brasil. Então, eu ouvindo assim,
há muitas críticas de que o Paul ele tenha tido problemas mentais, e isso vem de uma percepção social que condena muito, né, gente? Os escritores, a arte. Gente, pensar em arte, qual que é a fronteira de loucura e realidade para pensar em arte, para pensar, né, escritores, não, né? A sociedade é muito hipócrita para vir falar esse tipo de coisa. A pessoa teve ali uma vida difícil, perdeu o pai, perdeu a mãe. Não é que a pessoa ali, por ter escrito, trazido essa temática de morte, por falar dessa maneira tão natural, que a pessoa é maluca ou qualquer outra coisa, gente. É a sociedade que não aguçou ainda a percepção para entender que a morte faz parte da vida, que ela é inerente ali ao sujeito, à energia do sujeito, porque um dia o sujeito vai morrer. É loucura falar disso? Não, gente, isso é verdadeiro. É ser verdadeiro falar disso. Loucura é ficar fingindo que a gente vai viver para sempre, existir para sempre né? Isso daí para mim que é loucura. Então, ele é considerado, ele foi considerado, mas assim, não tem muitas provas, vamos dizer assim, sobre isso, né? Tem um grande debate ali sobre a dita saúde mental dele, há especulações ali, mas muito difícil de chegar a um consenso pela época, enfim. Mas eu acho perverso quando as pessoas pegam as experiências dele ali. Eu, por exemplo, quis conhecer a vida dele e me identifiquei muito com muitas coisas negativas que aconteceram na vida dele, porque a minha vida também foi marcada por muitas tragédias, em vários sentidos. Algumas coisas eu não compartilho aqui com vocês no meu canal, mas eu tive experiência de morte, não de em relação à minha pessoa, mas de morte muito cedo, aos 20 anos, assim, foi esfregada. A vida esfregou na minha cara, assim, uma experiência de morte com uma pessoa que eu gostava muito, e isso já aguçou desde muito cedo, apesar de, e também considerando outras experiências que eu tive, que abriram muitas portas da minha percepção na minha cabeça, muito jovenzinho, para entender o mundo. E assim, isso foi positivo de alguma maneira, porque o mundo não é nenhum mar de rosas, né? E a gente não precisa ficar mentindo para a criança, e a sociedade também não precisa ser tão mentirosa, a pedagogia ensinando ali que Papai Noel não sei o quê. A realidade não é assim, né? E principalmente na sociedade brasileira, que é muito mentirosa, mas muito mentirosa e simulacrizada, que beira o exagero, que quase vai pro nível da alucinação. E aí depois vem dizer que o outro que é maluco, né? O poeta, o escritor, enfim. E na sociedade norte-americana, que é muito pior, a gente se espelha muito lá, né, gente? Esse tipo de conversa, né? O psicopata, qualquer um que tenta sair da ordem social psicopata. A mesma coisa vem falar aqui do Allan Poe. E eu analisando a vida dele, e eu compreendo e gostei muito da obra, da literatura dele, do romantismo ali, em relação ao período do romantismo nos Estados Unidos, em relação à clareza que ele tem assim em relação à complexidade das pessoas, ao tema morte ali, ao próprio tema loucura, mas ele traz isso de uma maneira tão inteligente, quase como um psicólogo. Então, como que você julga uma pessoa que tem toda essa capacidade intelectual nesse nível, né, gente? É claro que tem gente que vai atribuir isso daí, principalmente ao fato, ao enigma lá misterioso da, da morte dele, né? Ele morreu, gente, dizem, né? Tem muita especulação sobre isso, não dá para ter muita certeza. Aos 40 anos, 1849, depois de ter sido, ele foi encontrado em estado de delírio. Ele morreu depois de ter sido encontrado em estado de delírio em Baltimore, nos Estados Unidos. E as pessoas não sabem assim como que isso aconteceu, né? Tem muita incerteza em relação a isso. Eu tenho um áudio aqui no canal que eu falo sobre loucura e conhecimento. Eu acho, mas eu sou muito positivo. Eu, apesar de criticar toda a positividade tóxica que existe no nosso país, eu sou muito positivo ao pensar o conhecimento como uma porta
para a compreensão do mundo, né? Eu vejo na literatura uma maneira de a gente compreender o mundo e transcender a rigidez do mundo, a banalização do mundo, a dureza e a dor do mundo, né? Para a gente se reconhecer ali também na literatura em relação a esse reflexo da realidade. É muito mais fácil trazer essa temática de horror com uma coisa de comédia imbecilizada, igual aquele filme Pânico, do que trazer essa temática ligada à morte, né, para algo mais real, algo mais filosófico da vida. As pessoas obviamente vão rejeitar, porque isso é dito ainda em muitas sociedades, um tabu, principalmente na sociedade brasileira, que fica todo um murmúrio, depois que a pessoa morre, fica ali um murmúrio na TV de quase um mês, ninguém aguenta ficar ouvindo falar dessas coisas, e fica todo um lamento, assim, endeusificar do outro ali, né, aquela coisa, né, eu praticamente contribuí para a morte do outro, depois que ele morreu, para não me sentir culpado, eu vou ficar dizendo o contrário, né, eu vou ficar endeusificando o outro ali para eu me sentir bem de tudo de mal que eu fiz para ele. E é claro que a existência em si é uma dor. E você compreender ao longo de uma existência, tentar aprender com a dor, se aproximar e ativar o lado obscuro que tem dentro de você, que todo mundo vai tentar repudiar, porque as pessoas só estão ali do lado da dita luz mentirosa que elas projetam em cima das próprias sombras, né? Mas você tentar compreender a sua sombra vai te tornar muito mais iluminado, eu acredito, do que você simplesmente projetar uma luz artificial. A dor e as experiências que eu tive na minha vida negativas me fizeram entender o que o mundo é, nessa perspectiva negativa que o mundo é, mais direta, mais racional, mais verdadeira. E isso incomoda muita gente. Por que muita gente se incomoda com isso? Porque isso destrói a mentira que o outro constrói sobre ele mesmo, os delírios dele. E depois vem dizer que é a gente que delira, né? Então, é como se eu tivesse um espaço imbecilizado naturalmente para a vida existir em sociedade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, até o direito pensa isso um pouco. Isso está na lei. É como se, para proteger o espaço legal do outro, tivesse um estado imbecil de consciência. E esse estado, ele é, vamos dizer assim, protegido na lei. Você não pode exigir do outro além disso. Inclusive, muita coisa errada na legislação vai ter relação com isso, né? E na própria lei tem um movimento assim das pessoas que puxam os botões, assim, das pessoas, né, de tentar gerar algum dano por meio da lei para essas pessoas. E quando tem um conflito, e deixar a outra ali que usa desse discurso neutro, na verdade não existe nada neutro, né? E colocar, né, aquele que está numa posição dita mais neutra, ou mais ali daquele outro lado, mais favorável. Então, isso tende a eles vão chamar isso no direito de N coisas, né? Para mim, isso daí tem um outro nome, né? Isso se chama hipocrisia. Eu fico muito feliz de ter chegado a esse estágio de consciência, mesmo que por meio de dor, porque tem gente que mesmo passando por muita dor vai esconder as dores, como eu disse, é inerente de todo mundo sentir dor. Eu não tenho problema de expor que eu senti, de olhar para o mundo dessa maneira um pouco mais dita, vamos dizer assim, rígida, apesar de eu me considerar uma pessoa certamente, de eu me considerar flexível de maneira geral, mas esse lado sólido eu acho importante da gente ter, mesmo que ele também traga dor, naturalmente, porque a gente é uma fluidez, e essa fluidez ela vai se dissipando
até o nosso estágio ali de envelhecimento, que pode levar a gente a um desapego. Aliás, vai necessariamente levar a gente a um desapego de tudo que foi consolidado, principalmente com a morte. Mas é muito mais legal viver, eu acredito, assim. Ter a essência envolta nisso. Essa reflexão que eu trago aqui para vocês sobre o estado, a vida do Allan Poe e sobre o que as pessoas dizem aí sobre ele e sobre autores, escritores de maneira geral, né? Como se fosse uma coisa assim, a pessoa é louca, né? Eu já ouvi isso muito ali da Clarice Lispector, de vários outros autores. E colocar o outro nessa posição é não entender essa dor do outro, ou não querer olhar para essa dor do outro, que vai existir, vai acontecer. Então, se o Allan Poe lá perdeu a família muito cedo e não teve ninguém ali para poder ajudá-lo a ter uma estrutura familiar, né? Eu acho que a queda da casa de Usher ali representa talvez um pouco isso, né? Um conflito interno dele dessa ausência que ele não teve dentro de si. Mas se você teve uma família, diferentemente do Allan Poe, em algum momento eles vão embora. Então, nesse momento que eles forem embora, você vai ficar sozinho. E aí você vai ter que lidar ali com a sua solitude, se você souber o que é isso, né? Porque vai ter muita gente tão projetada na imagem ali do outro, que mesmo quando esse outro vai embora, a pessoa nunca vai, né, já passou muito tempo, a pessoa já não consegue nem mais se ver. Ela só é uma projeção ali dos outros, né? Ela não vai conseguir se desenvolver, se desassociar dessa imagem, que é um processo doloroso também. Então, se por um lado o Poe, a Clarice, os escritores, existe esse lado aí do marginalizado, né, das pessoas que, por exemplo, a Amy Winehouse na música, vários outros artistas, músicos também, né, tem esse lado, vamos dizer assim, obscuro, sombrio, ligado ao ser humano, muito bem representado nessas personas. Por que a sociedade julga tanto isso em vez de encarar esse tema para a realidade? É porque é sensível a ela. Se a gente é o oposto de tudo aquilo que a gente nega, por que a gente não vê o lado obscuro, né, da coisa, né? É essa reflexão que eu proponho aqui para complementar os meus áudios sobre a queda da casa de Usher. Um abraço a todos. Tchau, tchau.